Olá, pessoas! E aí, galera? Beleza? Vamos hoje para mais uma dica de banco de dados. Formas de insert no MySQL. Vamos lá? E nada melhor do que a gente ir direto ao ponto. Então, simbora! Aqui no MySQL, nós temos aqui esse esquema aluno, tá? Então, uma coisa importante é que eu coloquei aqui esse esquema como um esquema principal, um esquema default, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu posso chegar aqui, direito set as default esquema e ele fica em negrito, tá? Então, dessa forma, a gente agora pode estar aqui fazendo as nossas inserções, tá? Os nossos exemplos. Primeira coisa, né, que a gente tem que entender no momento de dar um insert, uma tabela, é que a gente precisa seguir a sintaxe do comando, tá? Então, quando você vai inserir, você vai fazer o insert into e aí pode estar colocando o nome do seu esquema, ponto, o nome da sua tabela, tá? No caso da gente, aluno.auditoria. Eu, neste caso, estou especificando quais são os campos que eu vou estar inserindo informação e qual a ordem de inserção. Então, entre parênteses, eu vou estar colocando campos que eu estou inserindo e logo em seguida, values para especificar quais serão os valores que eu vou estar inserindo nestes campos, na ordem em que eles aparecem. Tá? Então, vou estar colocando aqui o valor 1, nome fulano, rua X, tá? Então, esse daqui é o primeiro exemplo, tá? Segundo exemplo, eu tenho uma peculiaridade. Muitas vezes, a gente tem uma sequence que está atrelada à nossa tabela. Então, quando você fizer um insert naquela tabela, a sequence ele vai pegar o próximo valor disponível para poder realizar a sua inserção. Neste caso, você não precisa se preocupar em pegar qual é o máximo do número que está lá no campo da chave primária, né? Para estar somando um e fazendo a inserção. Mas nem sempre você tem esta sequence que está atrelada a essa tabela. E aí você precisa fazer o controle, porque lembrem que o campo da chave primária ele precisa ser único. Tá? Então, se eu coloquei o meu campo SEC como chave primária, eu não posso ter duplicidade daquele valor. Então, o que eu posso estar fazendo? Eu pego o máximo daquele campo, tá? Então, o banco ele vai me retornar o valor máximo que tem ali naquele campo SEC, e aí eu vou estar fazendo a adição de mais um, né? O acréscimo para inserir um novo registro. Nesse caso, a gente faz aqui o select max sec mais um. E aí eu posso estar colocando os meus outros dados, as outras informações normalmente, tá? E no final eu coloco from auditoria para indicar que eu estou selecionando aquele número máximo do campo desta minha própria tabela, tá? Da tabela auditoria. Próximo exemplo, né? Existem situações em que você quer inserir todos os dados de uma tabela, né? Uma segunda tabela, em uma primeira, né? Então, no caso, a gente tem aqui um insert into auditoria, que é a nossa tabela alvo, e eu vou estar selecionando, né, os campos código, nome e endereço de uma segunda tabela, que é a tabela usuário. Então, quando eu executo este insert select, eu vou estar, na verdade, selecionando todos os registros da tabela usuário,
pegando os campos código, nome e endereço e inserindo estas informações na tabela auditoria. Espera-se que a minha tabela auditoria tenha esses campos código, nome e endereço, não com o mesmo nome, mas do mesmo tipo e na mesma ordem. Ou seja, se eu tenho código que é inteiro, nome e endereço que são varchar, eu preciso ter um campo inteiro e 2 varchar em sequência na tabela auditoria, certo? Próxima linha aqui de insert, nós temos bem parecido com essa linha anterior, porém eu estou colocando o nome do esquema, que é aluno. O nome da minha tabela, auditoria, e aí eu vou estar selecionando todos os campos da tabela usuário. Qual é a diferença entre este select e o select aqui? Neste select, que eu tenho código, nome e endereço apenas, eu estou especificando quais são as colunas da tabela usuário que eu quero estar filtrando, que eu quero estar selecionando. Quando eu faço select asterisco, eu estou aqui obtendo todas as colunas da tabela usuário. Então, se eu tiver 10 colunas na tabela usuário, eu vou estar selecionando as 10 colunas. E não apenas 3, como é o caso do select código, nome e endereço, certo? E aí, espera-se que na minha tabela auditoria eu tenha a mesma quantidade de campos da tabela usuário, na mesma ordem e no mesmo tipo, tá? Como a gente já explicou. Por último, quando eu termino todos os meus inserts, é importante que vocês realizem o commit para comitar, ou seja, para confirmar aquelas operações que foram feitas. Até a realização do commit, você tem uma área temporária que vai estar armazenando essas informações. E, a partir desta área temporária, é possível você reverter essas operações através de comando chamado rollback. Iremos tratar em outro vídeo, tá? Mas é muito importante vocês confirmarem sempre antes de estar aí realizando a confirmação. Confirma se os dados estão certinhos e se foram inseridos tudo direitinho, tá? Vamos lá. Vamos agora executar. Antes disso, eu queria mostrar aqui a vocês o que nós temos na tabela usuário, tá? Então, eu tenho aqui duas linhas, né? Com 134 no código, nome fulano de tal, endereço Rua X, e a outra aqui é o 987 Beltrano e o endereço aqui qualquer, tá? Vamos lá. Inserir a primeira linha, ok. Tive aqui a linha inserida. Vamos fazer agora o insert select max, ok. Vamos agora fazer o insert select código, nome e endereço, ok. E agora vamos fazer este último insert, que é o select asterisco from usuário. Então, ele indicou aqui uma duplicidade na chave primária. Por quê? Porque eu já tinha feito um select código, nome e endereço, e eu já tinha obtido todas as informações da minha tabela usuário e já tinha inserido na minha tabela auditoria. Quando eu faço select asterisco, na verdade, nesta nossa situação, eu estaria duplicando as informações, né, das linhas que tem o código 134 e 987, o que não é possível, já que a minha tabela possui uma chave primária e estaria duplicando, tá? Então,
Vamos aqui fazer o nosso Meet. E agora eu vou estar mostrando a vocês a minha tabela auditoria. Aqui na minha tabela auditoria, eu tenho a primeira linha, que a gente inseriu. A segunda linha que eu fiz o max da primeira linha mais um. E as outras últimas duas linhas que foram obtidas da tabela usuário, tá? Então, pessoas, por hoje é só. Muito obrigada. Dá aquele joinha, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima dica. Valeu, galera!